Tem uma reportagem. Oswaldo, vem pra cá, pelo amor de Deus. Quero entender o que está acontecendo, está com o documento na mão. Tem uma reportagem aqui, a produção está mandando chamar. Parece que não é para chamar, porque não pode chamar, porque o que está acontecendo, meu querido? Tudo bem? Tony Lagos, bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde a todos de Paranaguá. Estamos ao vivo, são 12h37 na TVCI. E temos uma reportagem na ponta da agulha para você pôr no ar? Pode. A TVCI cumpre a justiça. A TVCI recebeu uma liminar na noite de ontem, dizendo que não poderia falar do assunto da perda de mandato de Marquinhos Roque. Marquinhos Roque, que o Ministério Público Federal emitiu um parecer pela perda do seu mandato. A Justiça Eleitoral concedeu uma liminar para os advogados de Marquinhos Roque ontem, para a TVCI não falar mais sobre o assunto. Mas a liminar foi concedida baseado num documento apócrifo, que não era da TVCI. E os nossos advogados estão no Tribunal Regional Eleitoral desde de manhã, Dr. Maurício Vitor, que está com a Bruna Letícia em Curitiba, daqui a pouco quero contato com ele, e conseguiu trazer a verdade por meio de um mandado de segurança que está nas minhas mãos. Vou mostrar para vocês. O juiz Jean-Luc, do Tribunal Regional Eleitoral, disse o seguinte: por se tratar, Tony, de questões de relevante interesse público, a matéria pode ir ao ar, porque a verdade liberta. E não tem, Tony Lagos, não existe como vencer uma batalha contra a verdade. Pode tocar o VT e chamar, porque a verdade venceu. Vamos lá então, porque na tarde de ontem o Ministério Público Eleitoral deu um parecer de perda de mandato contra o vereador Marquinhos Roque. Confira na reportagem. O Ministério Público emitiu um parecer pela perda do mandato de Marquinhos Roque. O pedido inicial pela perda do mandato partiu do suplente de Marquinhos, o ex-vereador João Mendes. De acordo com o documento, Marquinhos Roque cometeu crime de infidelidade partidária ao trocar o partido pelo qual foi eleito, o MDB, pelo partido Podemos. O vereador chegou a alegar justa causa para a troca, porque, segundo ele, sofria perseguições no MDB. Mas esta tese também foi refutada pelo Ministério Público, que afirma, abre aspas, não restou comprovada a existência de justa causa para a desfiliação do requerente, porquanto não comprovada a discriminação política pessoal grave que sofreu na agremiação. Fecha aspas. Além disso, o documento ainda esclarece que, abre aspas, os fatos devem ser objetivos, seriamente fundados em provas cabais e discriminação pessoal. Fecha aspas. O que não teria acontecido com o presidente da Câmara de Vereadores de Paranaguá. O parecer do Ministério Público é importante para a fase final do processo. Olha, o Ministério Público ele tem nesse processo a função de opinar no processo. Ele dá uma opinião para o juiz, ele olha com certa imparcialidade os dois pontos levados a debate e dá uma opinião pela procedência ou improcedência da demanda. Depois do prazo do Ministério Público, uma questão ali de uma semana, mais ou menos. Por se tratar de um processo de infidelidade partidária, o caso será julgado por todos os juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Se o parecer do Ministério Público for seguido pelos juízes, pode ser decretada a perda do mandato de Marquinhos Roque. Minha gente, como eu disse, não há como vencer uma guerra contra a verdade. E como a TVCI fala, prova e mostra, põe na tela da TVCI esse mandato. Por favor, Tony, vem comigo. Vamos lá. Põe aqui o mandado de segurança e eu quero ler para vocês. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela TVCI Comunicações Interativas em face do excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Augusto Reis de Macedo, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo candidato Marcos Antônio Elias Roque, do Podemos, no âmbito da representação, que tem o número dela, em ato de censura prévia, isso era na época da ditadura militar, lá, quando mataram Vladimir Herzog, em relação a fatos não produzidos pela impetrante, no caso a TVCI. Alega a violação ao disposto no artigo 5º, inciso 4º e 220, parágrafos da Constituição Federal. Afirma que a imagem trazida, inclusive no corpo da petição, veja, Tony, isso é muito sério, não foi produzido pela emissora. Isso é crime. Não é de autoria
da emissora. Trata-se de fotomontagem, Mais uma não vez. se assemelha em nada à reportagem levada ao ar. Pode ter sido, inclusive, efetuado pelo próprio... Ei! Atenção! Vou repetir isso aqui, Tony. Isso. Lê você pra mim, Tony. Tua voz é mais pra forte. ficar bem... Aqui, ó. Lê aqui, ó. A partir daqui. Pode ter sido, inclusive, efetuada pelo próprio, a fim de convencer o Ministério, o meritíssimo juízo, de suas alegações, ou seja, colocar um conteúdo que não foi produzido pela emissora. É isso que dá para entender. Afirma ainda que a reportagem induziu o juiz ao erro. Enfim, uma prática comum aqui na cidade de Paranaguá. Eu quero saber se a Bruna Letícia está pronta em Curitiba com o Dr. Maurício Vitor. Vocês podem falar com o Tony Lagos aí. Quando a Bruna Letícia estiver pronta, eu quero prioridade para a Bruna Letícia, que está ao vivo com o Dr. Maurício Vitor em Curitiba. Bruna Letícia, muito boa tarde, Bruna Letícia. Você está em Curitiba com o Dr. Maurício Vitor. Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que acompanham o programa Voz do Litoral. Nós estamos aqui, Tony, no TRE. Nós viemos pela manhã participar de uma coletiva de imprensa para tirar algumas dúvidas aí do eleitor e trazemos essa matéria na nossa programação. E por aqui está o Dr. Maurício Vitor. Ele vai conversar conosco sobre o processo de infidelidade do vereador Marcos Roque. É isso mesmo, doutor. Eu queria que o senhor nos contasse melhor o que o senhor traz de novidade sobre essa matéria que foi ao ar, sobre esse processo. Então, Bruna, amigos telespectadores, equipe Voz do Litoral, ocorreu ontem a divulgação pela TVCI de uma matéria acerca do parecer do Ministério Público no processo de infidelidade partidária, em que se discute se houve ou não infidelidade partidária por conta da mudança de partido do vereador Marcos Roque, que saiu do MDB e foi para o Podemos. O vereador possui um processo em que pede a justa causa eleitoral para se desfiliar e um dos suplentes, o suplente legitimado, propôs uma ação de infidelidade buscando obter com isso o mandato por conta da infidelidade que teria sido praticada pelo Marcos Roque. Em razão dessa matéria, e estando em processo eleitoral, o vereador Marcos Roque propôs uma representação que buscava impedir que a TVCI divulgasse os fatos, a notícia em si, do parecer do Ministério Público Eleitoral no processo de infidelidade. Em razão de uma interpretação de alguns termos usados na matéria, o juiz eleitoral, juiz auxiliar, Dr. Ricardo, concedeu uma liminar ao Marcos Roque, em que impedia a TVCI de fazer a reportagem sobre a matéria. Em razão deste fato, a TVCI, então, impetrou um mandado de segurança para ter o direito ao exercício da liberdade de informação, a liberdade de imprensa, que é o mister da emissora de TV, levar a informação ao público. E o Dr. Jean Carlo Lick, que é o relator, então, desse mandado de segurança, concedeu parcialmente a liminar para que pudesse a TVCI exercer o seu direito à liberdade de informação, apenas limitando as questões de expressão que são utilizadas normalmente. Às vezes a gente está acostumado com o linguajar chulo, Você pode utilizar uma expressão que não é adequada, um termo que não é adequado ao fato jurídico que se está discutindo. Então essa foi a interpretação do juiz, a liberdade de expressão, o direito da TVCI de divulgar informações, fatos concretos, que estão acontecendo em processos judiciais, no mundo jurídico, e apenas limitando-se a evitar aí a utilização de algumas expressões populares que possam causar no eleitor uma impressão de fatos que não são verdadeiros. Então, em relação a isso, está a TV autorizada a divulgação, porque são fatos. Essa foi a decisão da Justiça Eleitoral nesse processo. Obrigada pela participação, doutor. Então tá aí, a TV, pode estar autorizada então, doutor? Perfeitamente. Está autorizada a divulgar a informação, como é o mister da imprensa. Então, Tony, eu volto com você aí no estúdio. Ok, Bruna, muito obrigado. Bom, Oswaldo, acho que está mais do que esclarecido o que aconteceu através também do nosso advogado, Dr. Maurício Vitor, inclusive aniversariante do dia hoje. Que se destaca como um dos principais advogados do Brasil por ações como essas, que trazem a verdade. Tony, mas eu preciso ainda esclarecer alguns fatos importantes sobre esse caso.
Dr. Maurício falou que a TV pode falar a verdade numa tentativa de censura prévia, grosseira, que a Justiça derrubou. Agora eu quero falar sobre o fato, sobre a verdade. A verdade que vem como uma bomba sobre a cidade de Paranaguá. Põe na tela, por favor, porque eu gosto de falar com documentos. Há 10 anos, Tony, eu faço um jornalismo que eu só trabalho com documentos. E eu quero ler para vocês. Eu quero ler para toda Paranaguá e para todo o litoral o que disse o douto Ministério Público Federal. Por tais motivos, razão não assiste à alegação de discriminação política. Vou repetir. Por tais motivos, razão não assiste à alegação de discriminação política pessoal grave. Ou seja, ele julga pela improcedência do pedido deduzido dos autos, daí fala o número dos autos, por não restar caracterizada a grave discriminação política pessoal descrita no artigo 22A, inciso 2, da Lei dos Partidos Políticos. Por consequência, preste atenção, Tony, opina-se pela procedência do pedido feito nos autos, fala o número dos autos, decretando-se a perda de mandato eletivo de Marcos Antônio Elias Roque, na forma do artigo 10. Daí tem a resolução do TSE. Está aqui, a TVCI fala, a TVCI mostra, a TVCI mostra, a TVCI prova. E deixando claro que esse é um documento oficial do Ministério Público Federal, assinado pela promotora Heloísa Helena Machado. Deixando claro que esse é um pedido, né, é um pedido do Ministério Público, é a opinião do Ministério Público. Agora, para vocês entenderem melhor, para toda a Paranaguá entender, isso vai para a mesa do juiz Jean Lick de novo e vai ser julgado por um colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. O MP não julga, o MP opina, se manifesta. Quem vai julgar é o juiz Jean Lick e esse colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. E se eles acatarem o pedido, a opinião do Ministério Público nos próximos dias ou semanas, Tony Lagos, preste atenção, porque essa é a única verdade. O presidente da Câmara dos Vereadores de Paranaguá pode, que deixe claro isso, perder o seu mandato. E é isso que diz. Agora a população de Paranaguá quer saber, mas por que Marquinhos Roque está na iminência de perder o mandato? Eu vou explicar para vocês. Marquinhos Roque estava afiliado ao MDB. Ele trocou de partido, foi para o Podemos. Isso é considerado infidelidade partidária. Os seus advogados se manifestaram, os advogados de João Mendes, que pede o mandato, se manifestaram, o Ministério Público se manifestou e agora vai julgar. E essa é a informação que a gente traz em Paranaguá. E como eu disse, cai como uma bomba. Tony Lagos, a verdade liberta. E para encerrar minha participação, não há como vencer uma batalha contra a verdade. Aí, mais uma vez, com documentos, tudo que realmente aconteceu, o que de fato aconteceu e o que poderá acontecer com o presidente da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Paranaguá. Oswaldo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Tamo junto. Sempre com documentos, é assim que aqui funciona o jornalismo, parabéns. Lembrando que a equipe da TVC foi brilhante. A Débora, a Aliadne, que ficou degravando tudo isso aí, Dr. Maurício, e você é o capitão do nosso time. Tchau, Tony Tamo Lagos. junto, meu querido. Um abraço para você. Já fique aqui comigo, porque nós já vamos encerrando o programa A Voz do Litoral Especial deste sábado. E daqui a pouquinho, na sequência, tem o TVCI Esportes. Tá bem, tá bem. Aí a gente volta na segunda. Olha, vote com a cabeça. Juízo amanhã, hein? Juízo. Vamos pelo litoral forte, minha gente. Até amanhã. Amanhã tem uma programação muito especial aqui. Não esqueça, o dia inteirinho. Informações a partir de 16h45 em definitivo. Mas o dia inteiro, flashes e informações sobre as eleições 2018. Tchau, tchau.